Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia. No nome de Jesus, te dê muita graça e muita paz neste dia. Temos um título da mensagem de hoje e o título é este: Seria este o desejo de Deus para nós? Repito, seria este o desejo de Deus para nós? Vamos falar com Deus agora e depois vamos ler a palavra dele. E como eu sou taxado como polêmico às vezes, eu quero trazer uma pergunta sobre esse título. Será que Deus tem desejos? No meu seminário de evangelismo explosivo, que eu dei ao Brasil, dei aqui também nos Estados Unidos, elaborei um seminário de evangelismo e dentro do seminário eu explicava sobre a necessidade de Deus. Será que Deus tinha necessidade mesmo? E isso foi o que impulsionou o seminário e fez com que as pessoas acreditassem que o evangelismo é um poder de Deus para salvar o homem, A obra evangelística. E agora temos aqui, será que Deus tem desejos? E o título é: seria este o desejo de Deus para nós? Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, abençoa-nos nesta manhã e dá-nos a tua graça. Fala conosco, ou fala com esta pessoa que está assistindo o vídeo, porque o Senhor já falou amém. Por isso, o Senhor me deu a habilidade agora de gravar este vídeo. Então eu quero que esta pessoa que esteja assistindo o vídeo seja abençoada e tenha esse interesse em descobrir que este é o desejo do Senhor para ela e para os familiares dela. Ó Deus, no nome de Jesus, assim oramos agradecidos. Amém. Seria este o desejo de Deus para nós? Sabemos que Deus é o Criador do céu e da terra. Deus é o formatador, Deus é o arquiteto de tudo. Deus criou o homem. Deus é dono de tudo. Deus é rico em glória. Mas qual seria o desejo de Deus? Estamos lendo em Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Deuteronômio capítulo 5, versículo 2 diz assim: O Senhor, nosso Deus, fez uma aliança conosco em Horebe. O Senhor falou conosco, no versículo 4, o Senhor falou conosco face a face. Versículo 27 do capítulo 5 diz assim: Aproxima-te tu e ouve tudo o que o Senhor Deus te fala, e tu nos dirás tudo o que o Senhor nosso Deus te falou. E nós obedeceremos, ouviremos e obedeceremos e faremos tudo o que tu disseres a nós. Versículo 27. Agora o versículo 28, a parte B, diz assim: Eu ouvi o juramento em palavras que este povo disseram, ou este povo disse a ti. Tudo o que eles disseram, falaram bem. Essa é a palavra de Deus a Moisés. O versículo 29 diz assim: se houvesse neles um coração cheio de temor e de reverência a mim, e que guardasse os meus mandamentos, então eu poderia lhes fazer muito bem, e também faria bem aos seus filhos para sempre. Se esse povo, quem dera, quisera eu que este povo tivesse um coração voltado a mim, cheio de temor, um coração que tivesse reverência a mim. Desejo de Deus. Será que Deus tem desejos? Moisés, então, no seu segundo discurso, essas são palavras do segundo discurso de Moisés, e no segundo discurso eu quero atualizar você nisso aí. No segundo discurso de Moisés, ele começa diferente do que começou o primeiro discurso. O primeiro discurso de Moisés, ele diz: já estamos neste deserto 40 anos. Então Moisés está começando o primeiro discurso dele, falando sobre o fim, sobre a conquista, sobre o espaço que agora tem o povo, sobre, olha, tudo que eu falei começa a acontecer agora. E Moisés empolgou-se com o seu primeiro discurso, falando do final do caminho no deserto. Mas quando ele começa o segundo discurso, ele começa diferente. Ele sai do número 40, de 40 anos do deserto da conquista, agora do povo já começando a ter terra. E ele lembra: eu preciso falar
alguma coisa muito interessante esse povo. E Moisés então volta. O tempo, talvez, no seu discurso começa lá no primeiro ano. Nos primeiros meses deste ano que saíram do Egito, ali no terceiro mês, passando para o quarto mês. Moisés então volta ali, lá no princípio. Você deve conhecer o hino, quero voltar ao princípio de tudo. Quero rever os meus caminhos. Quero reatar aquilo que eu perdi. E nesse hino ele diz, eu me arrependo, Senhor. Faz-me voltar ao primeiro amor. Moisés, então, está ali trazendo o povo agora para o primeiro ano. Era um povo novo. E Moisés fala, olha, o que eu vou trazer a vocês agora, vocês vão lembrar, principalmente vocês que saíram jovens do Egito. De 20 anos para menos. Vocês vão lembrar que isso aconteceu. Mas eu quero lembrar a vocês que esta aliança que eu estou falando que Deus fez, Deus não fez com os vossos pais. Os vossos pais morreram no deserto e não puderam ter a aliança. Então esta aliança é para vós. Quando Deus nos falou face a face, Deus mandou reunir vocês e ali, como nós dissemos na mensagem de ontem, fomos muito felizes nela, porque Deus se manifesta a mim. Esta mensagem foi muito boa e você deve assistir essa mensagem também, porque esta de hoje é uma sequência da de ontem. E Moisés volta a falar, eu quero voltar vocês aqui, nesse primeiro ano, para lembrar vocês que esta aliança é com vocês. E então Moisés começa a relatar a aliança. E nessa aliança, onde Moisés fala com eles, mas vocês não aguentaram ouvir a voz de Deus. E nesta aliança, Deus deu os 10 mandamentos. Deus falou o que nós deveríamos fazer quando entrar na terra prometida, quais seriam os regulamentos, as regras ali. Porque este Deus soberano, este Deus sobrenatural, tem desejos. E um dos seus desejos é de habitar conosco, de ter esta aliança vigente conosco, de governar as nossas vidas e de fazer de nós uma nação diferente de todas as outras nações. Deus quer nos abençoar, Deus quer nos guardar, Deus quer que nós sejamos fortes, abençoadores para as outras nações. Mas estes são os mandamentos que Ele nos deu. E vocês precisam guardar isso, vocês precisam ter isso no coração, vocês precisam caminhar dentro desta palavra que Ele nos deixou. E vocês precisam, de toda forma, serem cheios desta palavra, porque é desejo dEle caminhar com vocês. E Moisés então traz para eles o seguinte, vocês ao verem Deus operar, o que aconteceu foi que Deus então trouxe a palavra, mas vocês não aguentaram e pediram a mim que falassem com Deus e trouxesse o que Deus falou. Só que quando vocês falaram isso e eu trouxe o que Deus falou, vocês disseram que vocês fariam tudo, cumpririam tudo, andariam em tudo o que Deus dissesse. Então, eu trouxe a vocês e Deus gostou desta palavra, desse juramento que vocês fizeram. E Ele disse o seguinte, Ele elogiou vocês dizendo, tudo que este povo jurou é muito bom, eles falaram bem, eles procederam em suas palavras bem, mas então Deus diz, se esse povo fizesse realmente o que estão jurando e prometendo, como eu queria que isso acontecesse, então eu os abençoaria, eu estaria com eles, eu seria com eles, eu faria muito bem a eles e faria bem também aos seus filhos. Mas este era o desejo de Deus. E Deus então diz a Moisés, mas diga ao povo para voltar para suas tendas e você fica um pouco mais comigo. E então Moisés diz o povo para voltar para suas tendas e Moisés volta a se reunir com Deus. E esse termina o capítulo 5. O que eu quero dizer a você, o que eu quero trazer a você é que este Deus que nós adoramos, que nós enaltecemos, que nós honramos, que nós bendizemos, que nós exaltamos,
este Deus tem desejo sim de se relacionar com você, de abençoar você. E o que Deus pediu ao povo de Israel, Ele pede às nossas vidas também. Que nós sejamos assim, com um coração temeroso, com um coração grande, com um coração voltado a Ele, dando a Ele honra e glória, e Ele nos fará muito bem se nós seguirmos aquilo que prometemos a Ele. Vemos um Deus que quer ser o nosso Deus, é desejo dele ser o nosso Deus e nos abençoar. Ele tem planos para nós tão grandes que nós não podemos entender, que nós não podemos imaginar. E ele diz na sua palavra: os planos que eu tenho para vocês são planos de paz, e não de dores, de sofrimentos, mas depende de nós atarmos esta aliança com Deus, depende de nós, essa decisão é nossa, porque Deus, o Todo-Poderoso, o Deus dono de tudo, Ele oferece a nós a sua graça, a sua riqueza, a sua paz, o seu domínio sobre nós, com bênçãos, com muitos bens feito a nós. Nós é que decidimos sofrer ou não sofrer, caminhar bem ou não caminhar bem, enaltecer o nome de Deus ou não enaltecer o nome de Deus. Deus não nos obriga a nada, mas Ele oferece gratuitamente o comando dele. Deus se revelou ao povo e disse: olha, se esse povo proceder corretamente, como estão dizendo, como eu queria abençoar esse povo e como eu quero abençoar esse povo. Então você e eu tomamos esta decisão de entendermos bem o que é o desejo de Deus para nós. Seria este o desejo de Deus para nós? Sim, Deus quer nos abençoar dentro dos seus desejos de nos abençoar. Deus preferiu dar esta honra a nós, o poder da decisão, se queremos ou não estar com Ele, servi-lo e tê-lo no coração. E você e eu podemos dizer: Senhor, eu aceito a aliança que muitos rejeitaram. Eu aceito e eu a quero, porque eu sei que o Senhor, que é rico em glória, que é conhecedor de todas as coisas, sabe como manusear, manobrar a minha vida, direcionar a minha vida. E eu serei abençoado se eu assim proceder, se eu abrir mão dos meus sentimentos para caminhar dentro daquilo que diz a palavra do Senhor. E eu abro meu coração e te convido a entrar em minha vida, a tomar posse da minha vida e me fazer como o Senhor projetou e como o Senhor desejou. Eu me entrego a ti e eu quero honrar este nome, que é sobre todos os nomes, que é o nome do meu Senhor Jesus, o meu Salvador, aquele que se deu por mim e me dá a liberdade de aceitar ou não a aliança que o Senhor me oferece. E Moisés ficou mais um pouco com Deus, e ele segue falando depois no seu discurso, seu segundo discurso, do relacionamento deste povo com Deus, o que deveria ser feito quando entrassem na terra prometida. Mas eu e você estamos agora também com essa oferta de Deus. Eu e você podemos aceitar esse desejo de Deus em nós. Eu quero que você seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Que você tenha a graça de Deus, que você saiba decidir o melhor para você nesta vida. E lembra que a promessa de Deus era assim, que se assim você fizesse, Ele te daria muito, te faria muito bem. E a mim fará muito bem, e aos nossos filhos também, porque passaremos esta bênção de pais para filhos e de filhos para netos, e até a última geração que seguir esta promessa será abençoada. No nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas, eu gosto de buscar a Deus pela manhã e só sair de casa depois que Ele fala comigo e fala contigo também. Que Deus te guarde. Já orei por você hoje e vou seguir orando. No nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu, pastor Riva Martins.